Seja bem-vindo. Sou o Anderson Pinheiro e o nosso assunto hoje é carreira de fé. Especificamente, nós vamos falar sobre dom, vocação, chamado e propósito. Paulo, lá em 2 Timóteo 4,7, ele diz assim: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Apesar dos grandes reveses que Paulo teve durante toda a sua vida, e especialmente depois que ele aceitou o Senhor Jesus, o bom combate significa que ele obteve muito mais vitórias do que reveses. Terminei a carreira, ele sabia que logo ia estar junto ao seu Salvador. Então ele precisava deixar claro para as pessoas: olha, eu estou partindo, mas as coisas por aqui têm que continuar funcionando. E o mais importante, eu estou indo, mas a minha fé está intacta. Em 1 Timóteo 3,1 diz assim: esta é uma palavra fiel. Se um homem deseja o ofício de bispo, boa obra deseja. Então vamos por partes. Ficou claro então que existe uma carreira de fé. Paulo falou isso. E em 1 Timóteo 3,1 diz o seguinte: olha, aquele que deseja realizar esse trabalho, boa coisa deseja. Mas aí existem uma série de ferramentas, uma série de funções que Deus atribui e uma série de recursos que Deus nos concede para que isso seja bem feito. Porque não é algo que a gente vai para uma faculdade e você aprende. Ok, o estudo ele é importantíssimo, mas ele é ferramenta. Nós nunca podemos esquecer que a carreira de fé ela tem um âmbito espiritual. Então nós vamos começar pelo dom. A definição de dicionário é a seguinte: aptidão inata, não depende de aprendizado. A gente, por exemplo, vê crianças que cantam muito bem em tenra idade. E o que aquela criança fez para cantar afinado? Nada. Ela nasceu com aquela aptidão, com aquela habilidade. Outros têm facilidade em cálculos, outros têm facilidade em produzir textos. Então, o dom é algo que você e eu, nós não fizemos nada para que nós tivéssemos aquilo. É algo que Deus concede. Mas aí o seguinte, é muito importante a gente frisar que não existe um só tipo de dom. 1 Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ou seja, os dons perfeitos, aqueles que não têm sombra de variação, aqueles que são imutáveis, vêm da parte do Senhor. E aí o seguinte, vamos lá. Existe o dom natural. E é Deus que dá. Como a gente falou, a questão da criança afinada. Então é uma habilidade. Mas existem outras duas categorias de dons que são muito importantes, que entram no âmbito mais espiritual. Primeiro são os dons do Espírito Santo, citados, no número total de 9, lá em 1 Coríntios 12. Então são dons espirituais. É importante falar dos dons espirituais, que é o seguinte: dons espirituais a gente busca, buscai os melhores dons, E tem o dom ministerial, que é algo que em um próximo vídeo a gente vai falar, que foi dado pelo Senhor Jesus. Subiu, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens, E aí ele cita os 5 dons ministeriais. Então, recapitulando, o dom natural Deus concede. Nós não temos que fazer nada para isso. O dom espiritual é concedido pelo Espírito Santo, mas é nós que temos que buscar. Já o dom ministerial é um dom que o Senhor Jesus concede. É uma autoridade que o Senhor Jesus concede para o homem em determinadas funções ministeriais. É importante dizer também o seguinte: você não tem que ser um pastor, que é como a gente fala atualmente, Porque existem os presbíteros, existem os pastores, que é como a gente chama o líder que está naquela igreja local. Então, mas necessariamente a gente não está falando do ministerial de pastor. Então, quando a gente falar sobre pastor, é o líder da igreja local, A palavra ela só cita
3 cargos eclesiásticos. Ela fala sobre presbíteros, ela fala sobre bispo, ela fala sobre diácono. Óbvio que hoje as igrejas cresceram, as coisas mudaram, existem até outras terminologias. Então, quando nós falarmos sobre pastor, não é necessariamente o dom ministerial de pastor, é o líder da igreja local. Então, você não precisa ser pastor para ter dom ministerial, tá? O Senhor pode concedê-lo a qualquer pessoa da igreja. E a gente vai entender o porquê disso, né, numa outra oportunidade. E lá, seguindo, né, com a questão do dom, nós vamos falar sobre exemplificar isso, né? Então, em 1 Coríntios 26, 24, diz assim: e como ele falou isso por si mesmo, Festo disse em voz alta: Paulo, tu estás fora de si, as muitas letras te fazem enlouquecer. O que significa isso? Paulo, já ainda antes de aceitar o Senhor e antes de ter aquele encontro com o Senhor Jesus, ele era um estudioso. Eu imagino, aqui é uma conjectura minha, que a mãe dele devia olhar: esse menino vai ser um professor. Porque ele não se contentava com o que estava na superfície, ele queria se aprofundar. Ele mesmo dizia: olha, eu fui muito zeloso no judaísmo e fui melhor, né, conheci mais do que muitos dos meus colegas. Então ele era um estudioso. E é algo que ele nasceu com aquilo. Então a gente vê que Deus já preparava Paulo para que ele fosse um mestre, para que ele fosse alguém que seria essa base importante dentro da igreja, ensinando e mostrando o caminho que a gente deveria seguir para que a igreja prevalecesse. Então, quando ele vai diante de Festo e Festo fala: olha, as muitas letras estão te enlouquecendo. Festo afirmava que já era uma característica de Paulo, ainda antes de aceitar o Senhor, de alguém que se debruçava em cima dos livros. Então, nós falamos de que dom aqui? Do ser estudioso, de não querer ficar na superfície. Paulo era assim. E agora nós vamos para a vocação. A definição de dicionário da vocação é disposição que orienta alguém para uma atividade. Quando a gente fala, por exemplo, que uma criança tem vocação para ser cantor, seja menino ou menina, mas por que ele tem vocação para isso? É porque a gente já começa a ver sinais como o que a gente citou anteriormente. De repente ele ou ela é afinado, canta muito bem. E ele não fez nada, né, para poder ter isso. Ele nasceu assim. Então a vocação ela é muito atrelada a um dom. Ninguém fala que alguém tem vocação para alguma coisa sem que ele tenha uma habilidade. Então não há como ser um vocacionado se você não tiver o dom. Não faz sentido, porque a vocação é isso, né? Lembram que a gente leu aqui, ó? Disposição que orienta alguém a fazer algo, ou seja, alguém tem uma facilidade e aquela habilidade que ele tem leva ele para essa vocação. Então é muito importante a gente entender o seguinte: para ser vocacionado, a gente precisa realmente antes ter o dom, né? Então há um preparo anterior. Deus já vai preparando os seus, como a Bíblia relata em alguns textos. Desde o ventre da minha mãe, tu já me conhecias, né? Paulo mesmo foi um que citou isso. E aí tem um texto que diz assim, Gálatas 1,15. Mas quando aprove a Deus que me separou desde o ventre de minha mãe e me chamou pela sua graça. Isso é Paulo falando. Mas quando ainda estava no ventre, faz sentido? Claro que faz. Ele não nasceu com a habilidade, né, a capacidade de ser estudioso. Então a vocação de Paulo ela estava muito clara. Talvez nem ele se desse conta disso. Mas a vocação para ser um professor, para ser um mestre dentro das coisas do Senhor, já era clara desde o seu nascimento. E aí, como texto base, a gente pode citar o seguinte, olha, 2 Timóteo 1,9.
que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes do começo do mundo. Olha, mais uma vez. Aqui nesse texto de Timóteo, olha, que nos salvou e nos chamou para uma santa vocação. Então, é uma vocação que vem de Deus, por isso santa. Não segundo nossas obras. A gente não fez nada, por isso que ela tem que ser atrelada ao dom. Mas segundo o seu próprio propósito, ou seja, é Deus que sabe. E ele tem realmente um propósito nisso. Ele sabe bem onde ele quer chegar com algo que ele nos presenteia, com algo que ele nos dá, né? Então é muito importante a gente entender que a vocação, ela é puxada, né? Ela, ou digamos, talvez o termo mais interessante, ela é impulsionada pelos dons. E aí, ok, nós falamos de dom, né? São 3 tipos, a gente falou que tem o dom natural, existe o dom espiritual e existe o dom ministerial. E aí a gente falou também da vocação, que a vocação, ela é impulsionada pelo dom, né? E agora a gente vai falar sobre o chamado. Literalmente falando, o significado da palavra chamado, né? Ato de pronunciar o nome de alguém para pedir aproximação. Ou seja, vem cá, fulano, chega aqui. Então, o chamado é quando Deus, ok, você tem o dom, Deus te deu, ok, você tem a vocação, tudo certo. Mas chega um momento em que Deus chama para o trabalho. Falou, agora é hora da gente começar a pôr em prática tudo isso que eu te dei. Todo esse preparo, ele vai ter que se transformar em trabalho. Esse é o chamado. E a gente não precisa ter tanto feeling assim para imaginar quando é que foi o chamado de Paulo, né? Eu vou ler o seguinte texto. 1 Coríntios 1, 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder e a sabedoria de Deus. Então, em algum momento, Deus chama. E Deus chamou Paulo quando? Lembra? Lá na estrada, quando uma luz incide sobre ele e ele cai. E aí o Senhor Jesus se apresenta para ele, você está me perseguindo por quê? E é interessante que ele fala, né? Ele pergunta antes do Senhor Jesus se apresentar, mas quem és tu, Senhor? Então, naquele momento, o Senhor Jesus fala assim, ó, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Mas por quê? Já havia um propósito definido. Já havia todo um plano de Deus para a vida dele. E naquela perseguição aos cristãos, o que ele estava fazendo é recalcitrar contra o aguilhão. O que ele estava fazendo é tentar lutar contra algo que Deus tinha para ele. Por isso, esse diálogo, né? Dando continuidade, é o momento em que Deus chama o vocacionado para trabalhar a sua obra. Esse é o chamado, né? Como exemplo, nós já citamos, né? Lá em Atos 9:5, e ele disse, quem és tu, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti lutar contra os aguilhões. Então, você recebe o dom. Então, você é vocacionado. E aí tem um momento que você é chamado. Está na hora de trabalhar. E esse chamado, ele é diferente para cada um. Às vezes, Deus pode dar um sonho, às vezes Deus pode falar através de uma pessoa, Deus pode usar o pastor, o líder da igreja local, que viu em você esse preparo da parte de Deus, e ele te chama, não necessariamente para exercer um ministério, não necessariamente ser um presbítero, não necessariamente ser um pastor, não necessariamente ser um diácono, mas às vezes você assume uma função ministerial, né? Como assim? Nós vamos falar com mais propriedade disso depois, mas se você tem um nome ministerial de evangelista, mesmo não sendo um pastor ou um presbítero, essa é uma pessoa que tem que fazer parte do ministério evangelístico da igreja. É uma pessoa que precisa ter oportunidade para pregar, precisa ter oportunidade de levar
né, o recado de Deus para aqueles que não conhecem, porque ele tem sobre si essa autoridade, esse dom que Deus concedeu. Então não é preciso ter a função eclesiástica, ser um pastor, ser um presbítero, ser um diácono, para ter o dom ministerial. Porque essas pessoas recebem isso para serem extensões do ministério. Porque o pastor em si, ele nunca, nenhum pastor vai ter os 5 dons. Só Jesus teve. Então ele precisa também, ele não vai pegar uma igreja de 100 membros e vai ter 5 pastores. Então faz todo sentido que as pessoas também sejam usadas. E já finalizando, né? Depois que o chamado acontece, vem o propósito. O que é o propósito? Intenção de fazer algo. É um projeto, é um desígnio. O dom foi dado. Tem a vocação. Agora vem o chamado. Ó, eu quero te usar. Só que aí qual é o propósito? É algo que a gente também tem que buscar. Porque necessariamente pessoas que têm o mesmo dom ministerial, às vezes têm as mesmas habilidades, né? A mesma vocação. Necessariamente essas pessoas não vão ter o mesmo, o exato, igual propósito um do outro. Para uns, Deus quer fazer com que eles saiam pelas igrejas ou evangelizando, ou ensinando, né? Levando a profecia. Outros, eles vão ficar mais na igreja local. Alguns terão um alcance só na cidade, um alcance no estado, um alcance no país. Outros até terão um alcance no mundo todo. Então, o propósito é o que Deus, lá na eternidade, já sabia onde você e eu deveríamos chegar com todo esse preparo. Romanos 8:28 diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Olha que interessante. Então, todas as coisas juntas cooperam para o bem. Por quê? Tudo aquilo que a gente passa é um preparo. E às vezes a gente tem um receio, uma vergonha, ou um preconceito de algumas coisas que a gente passou, mas é preciso a gente entender que todo esse preparo vem de Deus e muitas vezes não são só coisas boas que acontecem com a gente. O preparo, ele vem de coisas que hoje, especialmente, às vezes nos envergonhamos. Mas nós não temos que ter vergonha do que nós passamos. Nós não podemos querer voltar para aquela situação. Mas o que a gente precisa ter é o temor de Deus e entender que cada um de nós é preparado para ser usado conforme o propósito de Deus. Eu imagino que Paulo se sentia muito entristecido em relação a toda a perseguição que ele fez aos cristãos, especialmente estar lá junto da morte de Estevão. Aquilo deveria entristecê-lo muito. Mas o que é interessante nós sabemos, pensando justamente em Paulo, nós não podemos deixar que isso nos sobrecarregue. Porque foi necessário ele passar por tudo que ele passou, para que então ele pudesse ser essa grande referência que ele foi para a igreja durante todo o seu período. Foi no passado, é hoje e será até a volta do Senhor Jesus. Então nós não podemos deixar que as coisas que fizemos nos sobrecarreguem, pelo contrário. Nós devemos entender isso como recursos e ferramentas que Deus nos deu para que nós pudéssemos então servi-lo e realizar a obra. Já finalizando, o propósito é isso. Qual é o projeto nessa obra redentora do Senhor Jesus? O que Deus quer de nós efetivamente? Em 1 Coríntios 9:15, Paulo diz assim: mas o Senhor disse a ele: ide pelo caminho, porque é um vaso escolhido por mim, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Foi palavra dada a Ananias, né, em visão. E aí a gente vê o seguinte: qual que era o propósito de Deus? A gente tem usado como exemplo, sempre falando de Paulo. Qual era o propósito de Deus para Paulo? Primeiro, levar a palavra aos gentios. Segundo, aos reis.
E em terceiro lugar, os filhos de Israel. Então ele foi um vaso selecionado para que ele tivesse a cultura certa, ele tivesse até a questão, né, do nascimento, né? Ele tinha duas nacionalidades. Então ele tinha livre acesso com uma parte da sociedade que os discípulos certamente não teriam, né? Então por isso que foi muito importante Paulo ser estudante de Gamaliel, ser alguém que tinha proficiência em toda a lei judaica, né? Mas ele tinha livre acesso, então, com os poderosos. E como é que você vai levar a palavra para essas pessoas se você não tem livre acesso? Se você não consegue acessá-los? É impossível. Então é por isso que a gente vê tudo aquilo que Deus faz na nossa vida tem um propósito. Nem todos seremos pastores, líderes da igreja local. Mas é importante saber que Deus dá o dom, sim, não é só para quem é o líder da igreja local, não é só para o pastor. Deus vocaciona, sim, tá? Não é só o pastor. Deus chama, sim, para trabalhar, não é só o pastor. E Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Mas vale ressaltar, para a gente encerrar, que para a carreira como bispo, igual a gente falou lá no início, estas são etapas que são importantíssimas. A gente não pode saltar passos. Então a gente precisa pensar, se é um desejo trabalhar para Deus dentro desse ofício, dom, vocação, chamado e propósito. Isso tem que estar muito bem claro nas nossas mentes para que nós possamos então ter todas as ferramentas necessárias para ter um ministério que prospere, um ministério de poder, um ministério em que Deus possa realmente edificar a sua igreja. Até o nosso próximo vídeo.